Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pacientes e como a gente pode lidar com cada tipo de paciente. Então, é muito legal você conhecer um pouco sobre perfis de pessoas, né? Então, ao longo dessa trajetória, uma das coisas que eu comecei a estudar inicialmente para aplicar nos meus funcionários, na minha equipe, no meu staff, era o perfil de pessoas. Quando você consegue analisar melhor o perfil de pessoas e onde cada pessoa se enquadra melhor e como você pode utilizar melhor seus funcionários em cada local, você tem uma autonomia e também como é que eu posso chamar? Eles ficam muito mais produtivos quando eles fazem aquilo para os quais a sua natureza ela realmente moldou, né? Todos nós somos moldados de acordo com uma determinada natureza. Tem pessoas mais calmas, tem pessoas mais agitadas, tem pessoas mais tranquilas, tem as pessoas que são muito executoras, né? Então, esse tipo de perfil ele se adequa muito bem quando a gente estrutura uma empresa baseada nesse tipo de perfil. Isso se chama análise DISC, é um tipo de ferramenta de gestão e de avaliação de pessoas muito interessante. Só que esse mesmo tipo de análise a gente também pode fazer para os nossos clientes. E não necessariamente que a gente precise fazer toda aquela análise detalhada, mas muitas vezes ao longo da consulta a gente consegue identificar alguns perfis. E quando a gente consegue analisar esses perfis ao longo da consulta, nossa, fica muito mais fácil você conseguir conversar com esse paciente, você conseguir convencer esse paciente e ele chegar ao momento, inclusive, né, de fechar com você, porque você vai entendendo o que ele exatamente precisa, tá? Então, começando a falar, por exemplo, dos perfis, o primeiro perfil que a gente vai falar é do perfil comunicador. É um perfil daquela pessoa influente. O que é o perfil comunicador? É aquela pessoa que chega na sua recepção falando com todo mundo. É aquela pessoa que já chegou no seu consultório, dentro da sua sala, ela já conversou com todo o pessoal lá da frente. É aquela pessoa que fala um pouco mais alto normalmente, né? Ela gosta de ver e ser vista. Então, o tipo influente, o tipo comunicador, ele é um tipo extremamente falante. É aquela pessoa que vai no seu consultório para tomar um cafezinho, para ficar conversando com as suas secretárias. Ele tem essa necessidade de se expressar muito mais. E qual é o cuidado que você tem que ter com esse paciente? Se você trata esse paciente de forma mais fria, de forma mais realmente cortando ele, né? Basicamente isso, de forma mais fria. Se você não interage com ele, se você não conversa muito com ele, se você não dá muitas explicações para o que ele precisa, esse é um tipo de paciente que você tende a frustrar quando você vai atendê-lo. Já, se você acaba conversando mais com ele, se você pergunta coisas que ele quer, né, falar, você também acaba falando mais coisas, ele é um perfil que tanto fala quanto escuta. Tá? Então ele gosta de conversar, são pessoas que gostam de conversar. Então se você começa a conversar com esse perfil, é um tipo de perfil que vai te amar, vai te adorar, vai adorar sua consulta, porque você falou bastante, porque ele também quer falar bastante, porque você vai ouvir ele bastante, tá? Então é um tipo de perfil que se você trata friamente, se você não conversa, se você é monossilábico com esse tipo de perfil, você pode ter certeza que aí você perdeu um paciente. Porque esse paciente também ele tem um outro detalhe. Ele é um perfil excelente para ser o teu boca a boca. Porque quando ele gostar de você, ele vai espalhar isso para meio mundo. Então ele vai te indicar vários outros pacientes. São as pessoas influenciadoras, né? Elas são influenciadoras de outras pessoas. Normalmente eles têm um conteúdo muito bom e as pessoas que estão ao redor gostam de ouvir aquilo que essa pessoa fala, tá? Então é muito legal que você tome um cuidado quando você veja, né? Se você vê esse tipo de perfil na sua frente, um perfil influenciador ou comunicador. Porque você precisa realmente conversar com ele, ouvir o que ele tem a te dizer. Ele vai para o teu consultório muitas vezes mais para conversar do que para fazer uma consulta. Ele quer ser ouvido. Ele tem essa necessidade de expressar todos os seus sentimentos, tudo que ele pensa. Então, se você trata esse perfil de forma mais fria, de forma mais seca, ele vai realmente ser extremamente reativo à sua consulta. E esse paciente não volta mais. Provavelmente ele vai procurar um outro profissional. Por outro lado, se você
não conseguir ter jogo de cintura para cortar ele, para cortar esse perfil ao longo da consulta, ele vai te tomar ali 1 hora e meia de consulta fácil. Porque é aquela pessoa que consegue tirar assunto do fundo do baú. É aquela pessoa que chega lá, senta na sua frente e diz assim: ah, Dora, eu vou lhe contar a história do início. E ele realmente conta do início, tintim por tintim. Então, se você quer aprender a trabalhar com esse tipo de perfil, ele é um perfil excelente, são pessoas agradáveis, são pessoas envolventes, são pessoas que são influenciadores natos de outras pessoas, muitas vezes são até líderes natos, mas são pessoas que você precisa tomar um certo cuidado na hora da consulta, para que você não seja muito frio com eles, para que você realmente atenda eles de forma que eles desejam ser atendidos e principalmente para que eles não tomem o seu tempo mais do que eles realmente necessitam ou merecem. Tá? Porque senão realmente eles tomam muito tempo de consulta, 1, 2 horas de consulta se você não souber cortar. Mas é um perfil, como eu falei, que se você souber trabalhar direitinho, eles vão ser um excelente boca a boca para você, vão ser uma excelente propaganda. Porque eles têm essa necessidade de passar para as outras pessoas as experiências positivas ou negativas que eles tiveram. Então por isso que é importante ter cuidado. Porque se também eles tiveram uma experiência negativa com você, eles também vão passar para várias outras pessoas essas experiências negativas, tá? Porque, como eu falei, são comunicadores natos. Ah, Janete, então são os pacientes fofoqueiros? Não. São os pacientes problema? Também não. Não são pacientes problema, são pacientes excelentes, mas são comunicadores natos. Por serem comunicadores natos, por serem pessoas que estão sempre falantes, que estão sempre expondo os seus sentimentos, que estão sempre querendo conversar e conhecer novas pessoas, são pessoas que têm necessidade de interagir com outras pessoas, eles vão estar falando sobre várias coisas, inclusive sobre o seu atendimento, se foi bom ou não. É aquela pessoa que quando sai do seu consultório, se a sua recepção estiver cheia, ele já faz a sua propaganda ali mesmo, lá fora. Já faz uma propaganda legal de você ali na frente, tá? Então isso é muito legal. Quando você consegue cativar um paciente desse, quando você consegue cativar um paciente que é influente, que é comunicador, ele pode ser o teu grande, uma pessoa que vai repercutir o teu trabalho, vai fazer ecoar o teu trabalho de uma forma muito positiva, tá? Uma situação importante desse tipo de pessoa, né, que são as pessoas influentes, são as pessoas comunicadoras, é que elas não são muito organizadas. Então você tem que tomar cuidado num passo a passo, por exemplo, se você for cirurgião e essas pessoas quiserem operar. Essas pessoas que conversam demais, que são muito ligadas ali naquele momento, na conversa, elas são um pouco desorganizadas. Então é aquela pessoa que às vezes esquece de trazer o exame que você pediu, é aquela pessoa que esquece de levar o exame para o hospital, que você necessita, né, inicialmente, é aquela pessoa que esquece de algum documento importante para levar para a cirurgia ou para o hospital. Então eles são meio desorganizados em suas tarefas e em seus documentos, tá? São pessoas extremamente emocionais, são muito emotivos e são muito emocionais como um todo também. Então, mais uma vez, como eu falei, se você atende eles de forma seca, eles ficam extremamente frustrados e eles se sentem magoados também, tá? Indignados, eu acho que essa é a palavra correta. Então, é muito importante que você avalie isso nesse momento. Janete, como que eu vou identificar um perfil desse? É exatamente o que eu falei, aquela pessoa que já está conversando lá na recepção, que ele entra no teu consultório e já conversou com 2, 3 pessoas lá na frente, que já sabe de alguns resultados seus ali, que já conversou com a sua secretária bastante, que já sabe um pouco mais sobre você. Então é aquela pessoa que está extremamente ligada em tudo que está acontecendo ao redor, que já falou com todo mundo, que já fez uma pesquisa sobre você, sobre a sua consulta, enfim. São pessoas que têm muita interação com outras pessoas, tá? Eles procuram sempre criar uma rede de contatos muito sólidas, inclusive para alcançar seus objetivos, ok? Então, por exemplo, se o objetivo deles é pesquisar sobre você, eles vão ali pesquisar com outros pacientes, eles vão perguntar para outras pessoas que estão ali por perto, ou vão já se perguntar para amigos, para parentes que alguém já conheça você. Então, são pessoas que estão ali sempre utilizando a sua rede de contatos, que é uma rede de contatos normalmente sólida, para poder ter todas as pesquisas necessárias que eles necessitam para a sua consulta, para a sua cirurgia, enfim. Normalmente eles falam utilizando muitos gestos, né? Olha eu falando aqui. Falam utilizando muitos gestos, né? Eles conversam bastante, eles estão sempre muito persuasivos, eles são pessoas animadas, alegres, felizes.
Então, realmente são pessoas cativantes, são pessoas extremamente cativantes. Por isso que eu disse que tem que tomar cuidado para que não chegue aquela pessoa, né, com aquela extrema energia no seu consultório, super feliz, conversando, falante, gesticulando, e você atenda de uma maneira fria, você atenda de uma maneira, né, por mais que você... Porque a gente tem que discernir o que é frio do que é o profissional. Você pode ser uma pessoa extremamente profissional, né, um médico extremamente profissional, sem você ser frio com o seu paciente. Ah, Janete, eu não gosto de dar muita liberdade para o paciente. Mas entenda, isso não é liberdade, né? Você conversar, você sorrir, você brincar com o paciente, isso não necessariamente é liberdade, tá? Então, cuidado para você não ser frio demais com esse tipo de perfil, porque você vai frustrar esse paciente do que ele esperava do seu atendimento, muito provavelmente, ok? Bom, o segundo perfil que a gente vai comentar aqui, tá? Lembrando que a gente está falando sobre os tipos de pacientes e como lidar melhor com cada tipo de paciente. Como você pode atender cada tipo de paciente melhor. O segundo perfil que a gente vai conversar aqui hoje é o perfil de dominância, tá? São aqueles pacientes que são mais executores, são mais dominantes, são as pessoas onde a palavra-chave para eles é o resultado. São pessoas decididas, são pessoas que querem entrar no teu consultório e resolver o que eles precisam resolver em 5 minutos. É o tipo de paciente que não tolera esperar muito lá fora. São pessoas extremamente ocupadas, são pessoas que têm 1000 afazeres. Muitas vezes são autônomos, são grandes empresários, são pessoas, profissionais liberais, né, como médicos, advogados, enfim, profissionais liberais diversos. E eles são extremamente ocupados, são pessoas que não têm muito tempo a perder, que não gostam de perder tempo. A pior coisa para esse tipo de pessoa é perder tempo, tá? Então, por isso mesmo, eles são extremamente decididos. Então, são pessoas que já chegam na sua consulta que já é um tipo diferente do tipo influenciador, do tipo comunicador. São pessoas que já não necessariamente você precisa conversar muito. Ele quer saber o diagnóstico e ele quer saber como trata a doença. Ponto. Simples assim. Não são pessoas extremamente questionadoras, não te perguntam muito, eles não avaliam muito riscos de nada, né? E por isso mesmo são pessoas um pouco mais impulsivas, tomam decisão muito rápida e muitas vezes pode acontecer uma frustração em função de tomarem decisões muito rápidas, sem avaliar riscos. Então, é interessante que você, quando for atender esse tipo de paciente, por mais que seja um paciente que não necessariamente goste de conversar muito, mas eles estão ali, obviamente, para te ouvir, mas é importante que você coloque para esse tipo de paciente os riscos envolvidos em determinados procedimentos que eles possam vir a fazer, tá? Ah, vamos operar, vamos fazer algum tipo de cirurgia? É importante que você avalie esses riscos, porque são pessoas que não normalmente avaliam riscos para tomar uma decisão. Eles tomam uma decisão porque eles são práticos. Ah, eu tenho que fazer, então eu vou ser prático e vou fazer. Mas, por isso, muitas vezes eles não avaliam os riscos. Então, a gente precisa, a nossa função, a nossa obrigação, conversar com esse paciente, mostrar os riscos para ele dos procedimentos e, ao mesmo tempo, sermos também objetivos e diretos. É muito importante que a gente entenda que as pessoas, elas se conectam com pessoas semelhantes, tá? Então, nós, como profissionais liberais, que lidamos com pessoas, precisamos nos aproximar de todos os tipos de pessoas e conhecer todos os tipos de pessoas. E quanto mais você consegue lidar com cada tipo de paciente, quanto mais você consegue lidar com cada perfil desses que eu estou comentando e vou comentar, mais querido você fica e mais admirado você fica por todos os perfis de paciente. Gente, isso é marketing também. As pessoas dizem muito, mas marketing é rede social. Marketing não é só fazer rede social. Tem muito mais além disso. E isso que eu estou falando para vocês também é uma jogada de marketing. Você saber como você lidar com o seu paciente, você saber como conversar com o paciente, você saber como falar a mesma língua dele, isso também não deixa de ser marketing, tá? Que isso fique claro aqui, esse adendo que eu deixei aqui para vocês. Bom, então o perfil dominante, ele quer buscar o resultado dele a qualquer custo. É aquela pessoa que diz assim, doutor, eu quero ficar bom, o que eu preciso fazer para ficar bom disso aqui? Então ele só quer o resultado dele. Ele não quer saber o meio, ele não quer saber o caminho, ele não quer saber qual tratamento que ele vai fazer naquele momento, o passo a passo, quanto tempo vai durar. Ele não quer saber disso, ele quer saber o que ele vai fazer para que ele chegue no resultado final. São pessoas focadas no resultado final, tá?
Então, por isso que vai da nossa inteligência emocional de parar um pouco esse paciente e dizer, pera, calma, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, e você mostrar para ele os riscos, os benefícios, os problemas e como ele vai fazer esse passo a passo para o caminho, para que eles entendam que muitas vezes para você chegar a um objetivo final, você precisa ter um passo a passo, tá? Mas no geral, são pessoas muito objetivas e muito diretas. São pacientes que eu costumo dizer que já vêm comprados para o consultório, ou seja, o que você oferecer para eles para resolver o problema deles, eles vão comprar, tá? Ah, eu preciso fazer uma cirurgia? Ok, vamos fazer a cirurgia. Quando é que eu marco? Que eu faço para fazer a cirurgia? São aqueles pacientes, por exemplo, que quando você diz que precisa fazer cirurgia, eles voltam com uma semana com todos os exames prontos. Então são pessoas extremamente eficazes, decididas, executoras, tá? É o tipo de pessoa que a gente costuma dizer assim, você quer que alguém faça algo para você, pede para uma pessoa extremamente ocupada. Esse tipo de pessoa é assim, são aquelas pessoas que estão sempre ocupadas, mas que têm um alto índice de rendimento, conseguem resolver tudo ou quase tudo que precisam resolver ao longo do seu dia, né? Então elas são determinadas, elas são confiantes, procuram sempre uma liberdade e independência, são pessoas extremamente independentes, tá? Não precisam estar perguntando para ninguém o que vão fazer, não é aquela pessoa que diz, tá, eu vou ver com meu marido, bom, eu vou falar com a minha esposa, eu vou, enfim, não são pessoas que tomam a decisão sem estar passando por ninguém, né? Eles são altamente decididos. São pessoas extremamente competitivas também, tá? Basicamente isso em relação a esse perfil dominante. Eu tô olhando aqui porque eu fiz algumas anotações para não esquecer de falar para vocês. Mas são pessoas bem diretas, isso é o mais importante que você entenda. Então aquela pessoa que senta na sua frente e diz assim, doutora, eu vim resolver este problema, isso me incomoda muito, o que eu faço para resolver isso? E aí você tem que dar uma solução também rápida. Não é a pessoa que gosta de muito lari-lari, que você dê várias opções para ele escolher, não. É aquele tipo de pessoa que você tem que dar uma ou duas opções para ele escolher também, e ele vai rapidamente tomar uma decisão ali. Então é o paciente, como eu falei, que ele já entra praticamente sabendo que ele vai comprar no consultório ou comprado de você no consultório, tá? Bom, o outro perfil, que também é muito interessante, é o perfil que a gente chama de conformidade, né? Aquele perfil que está extremamente conformado com tudo. A palavra para esse tipo de paciente é a palavra processos. Então são pessoas muito focadas em processos, tá? Eles valorizam as regras, então tudo que você passar para ele de regras ele vai cumprir. Eles são todos os regulamentos, todas as estruturas, são pessoas que estão muito focadas na parte de processos, de estruturação. E se você se mostra desorganizado para esse tipo de paciente, é um paciente que tende a não se conectar com você. Então você tem que mostrar que há uma organização, que há uma estrutura, que há um passo a passo. São aquelas pessoas que você diz assim, olha, você tem que operar disso. Aí ela vai dizer assim, tá, doutora, mas eu vou operar, mas eu tenho que fazer exames primeiro, né? Como é que são feitos esses exames? Quais são os exames que eu tenho que fazer? A senhora pode anotar tudo para mim? E aí eles querem normalmente que você anote tudo para eles. Porque muitas coisas que a gente sabe que fala no consultório, não necessariamente a gente precisaria anotar. Mas esse tipo de paciente, a gente precisa anotar tudo para eles, porque eles fazem questão de seguir um passo a passo, de seguir um modelo. Tem uma grande vantagem. São pacientes que seguem à risca os tratamentos, tá? Então, se você passar um tratamento que ele precisa aderir, ele com certeza vai aderir ao tratamento do início ao fim, porque eles são pacientes que gostam muito da sistemática, do processo, são extremamente organizados e disciplinados, são pacientes dedicados, tá? São pacientes que fazem muitas perguntas. Então é aquele tipo de paciente que chega com você com os exames todos organizadinhos em pastas. Vocês já devem ter visto isso, né? Eu já vi. Paciente que às vezes chega com você assim, com a pasta, com os exames todos organizados por data e tal. Então esse tipo de paciente é o paciente que a gente chama em conformidade, né? Que é o C da análise DISC. Ou consciente também, algumas pessoas chamam como consciente. Então, eles não se convencem com a palavra eu acho, tá? Esse é um ponto importante. Você tem que ter certeza do que você está falando, porque eles são pessoas mais processuais, né? Você precisa de um passo a passo para chegar nessas pessoas. Então, ficam estressadas quando as coisas não saem exatamente como eles querem. Não são pessoas que gostam de mudanças,
eles gostam de uma coisa muito certinha. Então, a mudança para eles é algo que os assusta. Então, se você tem muitas mudanças no seu processo, olha, a sua cirurgia ia ser semana que vem, mas olha, não vai dar para ser semana que vem, só vai poder ser daqui a 3 dias. Ou você pode antecipar sua cirurgia, ou vai ser daqui a 10 dias. Eles não suportam isso, porque como eles são pessoas muito organizadas, são pessoas que organizam quando vão sair do trabalho, quanto tempo exatamente vão ficar de pós-operatório, quanto tempo vão voltar a trabalhar, quem vai deixar os filhos na escola. Então eles fazem todo um planejamento passo a passo de como vai ser o dia deles ou o pós deles, tá? Então são pessoas que ficam extremamente frustradas se há qualquer tipo de complicação, de percalço ao longo do processo que ele está com você, de procedimentos, ou seja, de cirurgia, ou até mesmo de consultas, se for uma doença que tenha altos e baixos de cronicidade, por exemplo. Quando eles estão fazendo tudo direitinho e não dá certo, eles ficam extremamente frustrados, porque eles conseguem perceber que aquilo foge do controle deles. E não que eles sejam pessoas controladoras, mas eles são pessoas que gostam de fazer o passo a passo, e eles acreditam que fazendo sempre tudo certo, tudo vai sempre dar certo. Então, dessa forma, a gente consegue chegar nesses pacientes. E é muito importante que a gente entenda que a gente tem que entender esses pacientes. Se a gente não compreender que eles têm essa necessidade de fazer esse passo a passo e atropelar isso vai deixá-los estressados. Eles ficam estressados quando você tenta atropelar os processos. E principalmente quando há mudanças. Isso aí é outra coisa importante. Outra coisa que acontece muito, que eu vejo muito consultório médico, né? Lógico que isso é inerente à nossa profissão. Mas é o tipo de paciente que se frustra com isso. Vamos dizer que você é cirurgião, e aí de repente você acaba cancelando naquele dia o seu consultório porque você está em cirurgia. Esse paciente se programou para ir no seu consultório, ele se programou para ir fazer seu pós-operatório com você, ou seu pré-operatório, ou a sua consulta que seja. E aí de repente você falta o consultório naquele dia porque você teve uma intercorrência cirúrgica que tem. Então esse paciente é aquele tipo de paciente que ele fica extremamente frustrado com a situação, porque houve uma mudança num processo que ele estava esperando que desse tudo certo. Porque ele se programa direitinho, ele sai de casa no horário, ele chega no horário, é aquele paciente pontual nas horas de consulta, tá? Então, é um tipo de paciente mais que precisa avaliar, você precisa avaliar tudo isso, né? Doutor Rogério, tudo bem? Antônio de Planejamento, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Bom, o próximo tipo, né, de pessoas é a pessoa que a gente considera estável, tá? São aquelas pessoas que a palavra-chave deles é segurança. Então são aquelas pessoas que geralmente eles apresentam um ritmo constante, que também não gostam de mudanças súbitas, tá? Também são pessoas que seguem um pouco o passo a passo, são pessoas com o próprio nome diz estáveis, né? Que gostam de uma estabilidade. Tem uma vantagem nesse tipo de paciente, eles são pacientes leais. Eles não trocam você normalmente por outro tipo de médico, tá? Então, se eles gostaram de você, eles vão ser leais a você. Porque justamente são pacientes onde a metódica, eles são mais previsíveis, tá? Então, é o tipo de paciente que são mais comedidos, eles não falam tanto, não gesticulam tanto, mas são pessoas que estão ali sempre com você, que vêm regularmente, que fazem tudo direitinho, tá? No entanto, e aí vem a característica também principal desse tipo de paciente, são pacientes extremamente indecisos. E aí você tem que ajudar eles a tomar uma decisão. No momento de uma decisão importante, de tomar uma decisão de cirurgia, ou de você avaliar algum tipo de situação para o tratamento desse paciente, você precisa tomar muitas vezes a decisão por ele, porque ele não vai conseguir tomar. Se você dá 2, 3 escolhas para esse tipo de paciente, é o tipo de paciente que vai demorar muito tempo para conseguir decidir algo. E aí nesse momento entra você com seu poder, óbvio, de médico que temos, de tomar a melhor decisão pelo paciente, para a sua saúde. Porque muitas vezes eles não conseguem chegar a um objetivo final, não conseguem chegar a uma decisão final, tá? Esse é o tipo estável que a gente chama. E eles desistem com muita facilidade dos planos que não dão certo. É o paciente pessimista. Sabe aquele paciente que diz assim, doutora, mas será que isso vai dar certo? Mas eu tenho tanto medo. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que tem dificuldade de decidir, acha sempre que tudo vai dar errado,
Eles não são pacientes muito positivos. Eles são pacientes que são, eu não digo que são baixo astral, nem depressivos, não é essa a ideia, né? Apenas é um tipo de perfil diferente. Mas eles são pacientes mais pessimistas. Bem diferente, por exemplo, do perfil que a gente comentou, que é o perfil comunicador e influente, que é aquele perfil que está sempre de muito alto astral, são pessoas falantes, são pessoas que chegam felizes, alegres, satisfeitas no seu consultório, que conversam com todo mundo lá na frente. Então, são os opostos, tá? O influente, o comunicador é completamente oposto desse tipo de perfil, que é o perfil estável, ok? Então, lembrando, eles apreciam ritmos constantes, eles não gostam de mudanças súbitas, eles desistem com facilidade quando os planos não dão certo. Então, se o seu tratamento não deu certo, esse é o tipo de paciente que ele vai desistir facilmente, ou de você ou do tratamento. O contrário, se ele gostar de você, né, como ele é um paciente estável, que não gosta de mudanças, ele não te abandona, ele é um paciente leal, tá? Ele vai ficar com você uma vida inteira. São pessoas extremamente metódicas e também previsíveis, tá? E geralmente eles falam sem gesticular muito, são mais comedidos, são mais na deles, não são pessoas que gostam de conversar demais, tá? Mas são muito inseguros nas suas decisões, ok? Bom, gente, isso aqui foi para que a gente conversasse um pouco sobre os tipos de clientes e como a gente pode lidar um pouco mais com esses tipos de clientes no consultório. Espero que tenha sido um bate-papo legal aí para vocês, para que a gente possa, a partir de agora, analisar melhor os nossos pacientes. E analisando cada tipo de perfil de paciente, você conseguir se conectar e entender melhor a cabeça deles. Porque eu entendo que, às vezes, nós todos temos um perfil desse também. Você, com certeza, deve ter se visto em algum desses perfis. Então, todos nós temos esses perfis. O mais importante é que você consiga entender o perfil do outro, para que você se coloque no lugar do outro, né? Se você tem um perfil mais influente, mais comunicador, se você fala muito, você tem que aprender a entender um perfil de estabilidade ou conformidade, por exemplo, tá? Legal, o Rogério gostou e como cirurgião também é bom ouvir isso. É isso mesmo, Rogério. E eu, como cirurgiã que sou, também analiso muito isso na hora de fazer uma decisão de cirurgia, por exemplo, né? Como eu falei aqui, do perfil que é o perfil mais influente, o perfil comunicador, desculpa, o perfil dominante, perdão. O perfil dominante é aquele perfil que ele não avalia riscos. E quando você vai operar, por exemplo, um perfil desse, que é um perfil extremamente decidido, prático, resolutivo, você tem que mostrar para ele os riscos, porque eles não percebem, tá? Já o contrário, já aquele perfil que é o perfil da estabilidade, é aquela pessoa que gosta do processo, do passo a passo, esse aí você tem que explicar para ele direitinho e ele vai anotar tudinho que você explicar, das complicações, dos problemas que podem acontecer, né? Ele vai anotar tudo e ele vai te questionar um monte de coisa, mas ele analisa tudo isso, ele analisa muito antes de fazer uma cirurgia, entendeu? Excelente, tem aqueles que sabem tudo. Esse aí sempre vai ter, né? Perceba no consultório todos esses perfis, exatamente, a gente percebe muito, todos esses perfis a gente encontra todos os dias no consultório, sempre, né? Então, quando a gente consegue conhecer esses perfis, a gente consegue se conectar com eles, né? A gente consegue entender como que a mente deles funciona. E se a gente entende como que a mente deles funciona, a gente consegue meio que penetrar na mentezinha deles e ajudá-los a tomar a decisão quando necessário, ou até mesmo nós, médicos, recuarmos quando necessário, porque isso também acontece, né? A gente que é cirurgião sabe, o Rogério que está aqui comigo falando, sabe que muitas vezes a gente como cirurgião também tem que recuar de determinados perfis, né? Porque às vezes a expectativa pode ser muito alta e, por exemplo, o perfil influente, ele é aquele perfil que ele tem uma expectativa mais alta porque ele quer que aquela cirurgia seja impactante para ele e para as outras pessoas, né? Ele quer ficar bem para todo mundo e às vezes você tem que mostrar para ele que dependendo da especialidade que você fizer e da cirurgia que ele for fazer, pode ser que ele não consiga atingir aquilo e aquilo vai frustrá-lo, tá? O perfil influente, ele é aquele perfil que a cirurgia ele é mais importante para mostrar para os outros do que para ele. Então isso é muito interessante da gente analisar, tá? É aquele perfil que vai muitas vezes trabalhar mais sempre para o outro do que para ele. O que os outros vão pensar é extremamente importante para ele. Então é uma pessoa que muitas vezes, se ficar debilitado durante um tempo após uma cirurgia ou após um procedimento, ele vai ficar muito preocupado com o que os outros vão pensar dele.
Já o perfil dominante, ele não tem isso, tá? Ele não tá nem aí para o que os outros vão pensar, ele quer resolver o problema dele. Então são perfis que a gente precisa avaliar sempre antes de fazer uma cirurgia, antes de fazer um procedimento mais invasivo ou até mesmo antes de fazer algum tratamento, tá? É um tratamento mais longo, um tratamento onde o paciente precisa fazer uma aderência mais próxima com você. Então a gente precisa entender esses tipos de perfis e falar a linguagem deles. Quando a gente aprende, que quando a gente sabe esses tipos de perfis e a gente consegue analisar e conversar sobre a língua deles, né, sobre a visão deles, sobre o prisma deles, o que eles estão enxergando, aí sim a gente consegue conectar legal com esses pacientes. Porque eles conseguem realmente ver que a gente está entendendo o que eles estão falando, entendendo a linguagem deles. E isso é muito importante, tá bom?